Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito imobiliário. E a nossa convidada é a Caroline Xavier, que inclusive acabou de se formar em direito e passar na OAB, que é uma questão tão honrosa para todos nós advogados. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, Daniel, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer aí estar participando do programa de vocês. Passar aí um pouquinho do que foi minha jornada, tanto na faculdade, quanto está sendo a experiência agora já com a carteirinha. Que legal, cara, isso é importante para todos nós. E desculpa se eu estou te chamando muito intimamente, te chamando de Carol, mas é que é assim que a gente se trata, por isso que eu estou falando assim. Carol, fala um pouquinho pra gente, quando a gente está na faculdade, vê um advogado como algo extraordinário, difícil de você conquistar. A OAB a gente sabe que é muito concorrido, que as pessoas lutam muito para conquistar, porque é algo de fato difícil, o número de aprovação é muito pequeno, proporcionalmente ao número de candidatos. Explica pra gente assim, a sensação, o empenho na faculdade, explica um pouquinho essa trajetória pra gente. Realmente, né? Acho que todo o iniciante aí no estudo de direito, que tem pretensão de seguir a carreira, eu pelo menos passei por algumas fases, assim, né? No primeiro momento você tem aquele encantamento, né? E um pouco de medo, né? Porque é uma pressão muito grande. Eu me formei na Faculdade de Direito de São Bernardo, uma faculdade muito boa, né? E aí a gente sente aquela pressão, assim, dos estudos, realmente, é puxado e tal. E é muito gratificante ter conseguido passar por todo esse procedimento e ter êxito aí até o fim da faculdade e até os dias de hoje já com a carteira. E hoje já com a OAB na mão, né? Isso, já com a OAB na mão, que também é uma dificuldade, né? O índice de reprovação nos exames da ordem estão muito altos, né? Então, cada vez mais exige do candidato que se empenhe para conseguir aí obter êxito. Então, o exame que eu prestei teve 90% de reprovados, né? E foi a partir disso que eu consegui realmente, tive que estudar e consegui tirar aí na OAB. Legal, importante, Carol. E, Carol, a gente está falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Claro que a gente vai falar um pouquinho sobre direito imobiliário, já que você tem uma experiência prática muito maior que muitos advogados, inclusive apesar de recém-formada. E é interessante, a gente tem aqui um vídeo, a produção tem um vídeo, que foi no dia que você recebeu a carteira. Acho que o Dr. Éder Xavier, que é o seu pai, foi lá fazer as homenagens. E acho que esse foi um dia muito marcante para você. A produção vai colocar o vídeo e depois a gente comenta a respeito. Legal. Mas é que esta é uma festividade para o meu coração. 4 filhos, 3 advogados. E a minha caçula, que está aqui, recebe a carteira. E então, eu tenho 4 filhos e uma é jornalista, os outros 3 são advogados. Ela nem fez, quero contar para vocês. Nem precisou fazer o cursinho. Ela terminou a faculdade e foi fazer o exame. O exame foi tão fácil, o meu era muito mais difícil, minha cara Carolina. Muito obrigado, senhores pais, avós, parentes que estão aqui. Repito as palavras fabulosas do doutor Anis. Os senhores são anjos iluminados. Muito obrigado. Agora nesse ponto a gente vê a imagem, Carol, do Éder Xavier fazendo o discurso, comentando um pouquinho sobre a sua conquista. Parece que você está num momento muito... Foi muito emocionante esse momento, ainda mais ter a oportunidade aí de receber a carteirinha nas mãos do meu pai, que esteve lá, minha mãe, minha família, ele que me entregou. Foi muito gratificante. Interessante. Tem também a participação, eu vi, do Adilson Dias, que é o presidente da OAB. E parece que ele também participou na entrega da carteira e tal. Como é que foi? Ele conversou com você? A gente teve um momento bem legal, foi muito importante. Foi muito importante. Aquele momento inesquecível, né, que a gente leva para a vida toda e nunca esquece. Foi muito legal. Isso é verdade. E o pessoal da faculdade? Porque assim, apesar da gente se preparar muito, pelo menos na minha situação, muita gente da minha sala reprovou na OAB. Porque, se eu não me engano, você passou na primeira, que é algo muito difícil, né? Uhum. E aí a gente vê algumas pessoas, ou a grande maioria, reprovando.
eles entrarem em contato? Como é que está essa situação, você e seus amigos? O exame da OAB realmente é uma etapa que a gente chama, né, que a gente fala entre a gente, uma etapa assim que exige muita dedicação, né? Eu tenho alguns colegas que ainda não conseguiram obter êxito, que estão estudando, é um exame difícil, não impossível, requer dedicação. Sim. E a dificuldade é que, assim, muita gente trabalha, então, assim, você tem que conciliar o trabalho junto com os estudos, junto com as responsabilidades pessoais de cada um, isso acaba, assim, dificultando, né? Mas a gente sempre comenta, com organização, com dedicação, não é impossível. Isso eu também sinto. E, Carol, a gente tem um documento aqui, inclusive, que é da Faculdade de Direito de São Bernardo. E aqui eles dizem o seguinte: queremos parabenizá-la pela nota máxima atingida em seu trabalho para a conclusão do curso de Direito. Informamos que a biblioteca reserva um espaço destinado a alunos que, como você, obtiveram nota 10 em seu TCC. Isso é algo muito importante para um aluno e para a sua carreira em si, não é, Carol? O TCC é uma etapa também um pouco temida aí pelo pessoal que está aí já chegando na reta final da faculdade. Também foi um momento muito especial, eu tive a ajuda de muitas pessoas em toda essa jornada, né? É muito importante você ter os amigos, a família, o seu lado. E realmente foi novamente um êxito que eu tive a partir do estudo. Acho que é importante você também gostar do que você faz, né? Então, quando você tem paixão pelo que você faz, quando você faz com vontade, você consegue ter, assim, esses êxitos de passar em primeiro, né, na primeira tentativa na OAB, de ter uma nota máxima no TCC. São momentos muito importantes. Parabéns, Carol, parabéns. Então, a gente sabe da dificuldade e da importância que é seguir essa carreira tão importante para a sociedade como um todo. E, Carol, sobre direito imobiliário agora, foi como eu disse, apesar de ter se formado recentemente, você já tem uma bagagem muito grande, muitos anos frente à Orsan. Explica pra gente, em um contrato de compra e venda ou de locação, o que as partes devem observar, ou sempre existe a necessidade da intermediação de uma imobiliária, ou não, basta a pessoa ter conhecimento, ir lá e firmar esse contrato entre as partes. Explica um pouquinho pra gente essa tratativa de uma forma genérica. Bom, Daniel, eu estou realmente há bastante tempo aí na Orsan, né, na imobiliária, já vai fazer 10 anos quase, apesar de eu ser nova, eu entrei logo com 16 anos em contato, e realmente é um universo, né. Eu sempre gosto de falar que é importante você ter o acompanhamento nessas transações, tanto locação quanto compra e venda, ou administração da locação. Você tem um auxílio ou de uma imobiliária, ou de um advogado, ou alguém que possa te auxiliar. Por quê? Porque a gente vê muitos deslizes que acontecem nessas relações, tanto de compra e venda quanto de locação, quando você não está sendo auxiliado por alguém que vai te dar um direcionamento de como efetivar realmente uma locação que não te dê problema, ou uma compra e venda que você consiga fazer aí 100% sem maiores dificuldades, né? Interessante. Carol, vamos falar um pouquinho sobre o fiador. Acho que atualmente, aliás, isso historicamente todo mundo tem medo de ser fiador. Olha, não, mas na verdade se a pessoa deixa de pagar, qual é a minha implicação e tal. E que de fato existem as implicações. Hoje ainda é utilizada a figura do fiador, e quais as implicações para ele, caso ele de fato assine é um contrato, né? A fiança é um contrato, ele assine também esse contrato de fiança. A fiança é um assunto que eu gosto muito, porque foi inclusive quando eu comecei a ter um primeiro contato com a imobiliária, eu ainda estava na faculdade, e eu tinha muita dificuldade de entender, e eu vejo que muitos, até advogados, têm dúvida na questão do fiador, da figura do fiador. Inclusive, tema da minha monografia foi as garantias do contrato de locação. Era isso que eu ia te perguntar, se tinha alguma relação. Foi esse o tema, né? Acontece que as garantias no contrato de locação, a lei traz as garantias, né? A fiança é uma das garantias, é a garantia que recai sobre a pessoa, então o fiador, quem responde é a pessoa do fiador, e de certa forma, como é a pessoa, os bens que ele tem, né? O fiador tem uma grande responsabilidade, apesar da fiança ser um contrato acessório ao contrato de locação, certo. O fiador acaba tendo muita responsabilidade ao ser o garantidor da relação, vez que ele responde com os bens dele, com o nome, com os bens dele, por qualquer inadimplência ou qualquer dívida que o locatário possa fazer, né?
ela ainda é a garantia mais utilizada, a fiança é a Certo. garantia mais utilizada, seguida aí dos contratos de seguro-fiança locatício. Né? Seguro-fiança talvez seja, não sei se inviável, mas menos comum em razão dos valores. É muito caro fazer um seguro-fiança? Na verdade as pessoas optam pelo fiador porque não tem um custo, né? Então uma pessoa vai garantir aquela relação. Geralmente alguma pessoa muito próxima, alguma pessoa da família, né? Que se torna o garantidor da relação. O seguro-fiança você já contrata a seguradora para figurar como a garantidora da relação, sendo o proprietário beneficiário, né? Só que ela é onerosa, tem um custo e você anualmente tem que renovar essa garantia. Então acaba sendo um pouco oneroso para o locatário, que é ele que acaba pagando, né, o prêmio, e algumas pessoas procuram, né, a opção de fiador. Porque além de pagar o aluguel, pagar eventualmente de repente um condomínio, tem que pagar IPTU e várias outras questões financeiras, aí às vezes fica um pouco pesado, né? Inclusive foi uma das críticas assim no final da minha monografia, porque a gente fala do seguro-fiança, do fiador e também do depósito calção, né? Que seria a calção. Então a calção pode ser dada em valores, ou um bem móvel ou um bem imóvel. Só que a calção é vedada 3 vezes o valor do aluguel. Então, assim, muitas vezes, se você for ver, assim, a calção, muitas vezes, 3 vezes o valor do aluguel não é o valor suficiente para sanar uma possível inadimplência. O fiador tem o risco hoje que poucas pessoas estão querendo ser fiadores hoje em dia, né? E a questão do seguro-fiança de você ter que pagar. Então, assim, uma das críticas que eu fiz é que a gente ainda não encontrou um mecanismo totalmente eficiente aí que consiga dar tanto segurança jurídica nos contratos de locação, quanto tranquilidade, ou que não sejam tão onerosos. Uma condição a gente ainda tem né? eu acredito que a gente ainda tem que encontrar uma outra... É difícil. Quem sabe sua tese de doutorado ou mestrado, né? Quem sabe encontra uma solução. Cara, o nosso programa é ao vivo e tem uma pergunta aqui do Paulo Rocha, de São Caetano. Ele quer saber o seguinte: em quais situações o locador está obrigado a dar a preferência para o locatário para adquirir o imóvel locado? O direito de preferência ele é dado no caso do proprietário, ele tem o seu imóvel locado e ele quer alienar, ele quer vender esse imóvel, então ele é obrigado a dar o direito de preferência para o locador, ou seja, a preferência da compra desse imóvel é do locador, do inquilino, da pessoa que já está no imóvel. Então ele tem esse direito de preferência, ele assina o direito de preferência se ele quer realmente adquirir aquele imóvel, ou se ele não quer adquirir, então o imóvel ele é disponibilizado aí para venda para um outro comprador que possa se interessar. Entendi, muito importante. Bom, tá aí a resposta da pergunta do Paulo. Agora a gente vai a um rápido intervalo e a gente vai voltar para tocar nesse assunto. Tem muitas perguntas aqui muito interessantes e perguntas da internet também. Vamos a um rápido intervalo. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós! Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre direito imobiliário e a nossa convidada é a Caroline Xavier. Carol, voltando ao assunto compra e venda, contratos de locação, de compra e venda e tal. Existem contratos, isso é uma coisa mais antiga, é bem antiga, talvez hoje não seja tão usual, mas ainda acontece. Dos tais chamados contratos de gaveta. Você vai comprar um imóvel, você faz um contrato, normalmente. Registra esse contrato na matrícula e ele tem efeito perante terceiros. Muitas vezes também existe a possibilidade de firmar um contrato que não é a forma mais adequada e a pessoa simplesmente as partes guardam na gaveta ali, então se torna um contrato de gaveta. Só essas partes sabem. Quais as implicações, os riscos de fazer um contrato de gaveta? O que você indica aí numa situação como essa? Na verdade, Daniel, a gente
principalmente a gente é advogado, a gente nunca aconselha o contrato de gaveta, porque o contrato de gaveta ele não dá realmente segurança, ele não é um contrato que possa ser registrado, né? Então você acaba tendo um contrato entre as partes, apenas entre as partes, Sim. que depois você tem dificuldade de ter o devido efeito jurídico do contrato. A compra e venda exige formalidades, né? Sim. Então ela deve ser feita ou por escritura pública ou financiamento, para que aí sim possa dar o registro, ser registrado o imóvel e dar publicidade dos atos. Então, respondendo a sua pergunta, o contrato de gaveta acaba não tendo aí muito efeito, porque fica uma coisa apenas entre as partes, você não dá publicidade, muitas pessoas têm o seu direito lesionado por conta de não ter realmente levado a registro aí a compra e venda. Enfim. É muito frágil, né? O mais indicado é que se faça direitinho, que faça em cartório, registre no registro de imóveis, na matrícula do imóvel. Escritura pública. Pelo menos tem total segurança. E Carol, tem uma pergunta aqui, é do Antônio José, do bairro Barcelona. Ele quer saber o seguinte: meu inquilino danificou a casa e não estou contente com o contrato. O que fazer? Posso quebrar o contrato? Esse é um tema que é bem interessante, Daniel. Todo contrato de locação, e por isso a importância de você de repente procurar uma imobiliária ou uma orientação, a gente faz um laudo de vistoria no imóvel, né? Então esse laudo de vistoria a gente detalha tudo que tem no imóvel, as condições do imóvel, como é que ele está, a gente tira fotos, justamente para quê? Para resguardar direitos de ambas as partes. Sim. Tanto de um proprietário que disponibiliza o seu bem para uma pessoa que ele não conhece, não tem relação, utilizar, né? Certo. Quanto para outra parte que depois vai ter que devolver o bem nas mesmas condições em que pegou, tá? Respondendo aí a pergunta, ele precisaria notificar o inquilino para verificar quais foram as deteriorações que foram feitas, mas ele tem direito sim de buscar aí que a danificação, porventura possa ter sido feita, seja solucionada. Né? E aí dependendo da dimensão, de como ele poderia até pedir uma rescisão contratual, sim, se os danos forem deteriorando mais ainda o imóvel. Interessante. Carol, de uma forma genérica, tem uma pergunta que também veio da internet. No sentido de quando há a quebra de contrato por parte do dono, que seria o locador, existe um tempo a ser respeitado para que o inquilino deixe a casa? Ele tem que notificar previamente, você tem 30 dias, 60 dias. Existe uma formalidade para essa retomada? Para o locador. Isso. Aí vai depender se o contrato ainda está vigente, Daniel. Se o contrato estiver por tempo indeterminado, basta ele notificar o inquilino que ele não tem mais interesse em continuar com a locação. Essa notificação tem que decorrer 30 dias após a notificação e aí o inquilino tem que devolver o imóvel. Isso é algo simples ou de repente demanda entrar na justiça, entrar um processo judicial, envolver advogado? Existe essa necessidade ou é um procedimento simples? Não, ou eventualmente pode ter alguma implicação mais séria? Essa notificação é uma notificação simples, tá? Então a qualquer momento que o contrato por prazo indeterminado o locador quiser retomar o imóvel, certo, basta ele notificar extrajudicialmente, né? Fazer uma notificação, protocolar que a pessoa recebeu e aí corre o prazo de 30 dias para ele ter que desocupar o imóvel. Entendi. Carol, numa situação de venda desse imóvel, o imóvel está alocado, tem o proprietário e esse imóvel está alocado. O proprietário quer vender para um terceiro. Como é que fica essa relação do contrato de locação? Ele continua vigente? Ele pode fazer a venda ou ele está impedido? Como é que é essa tratativa? A gente vai voltar no direito de preferência. Então, o imóvel locado, ele pode sim ser alienado, desde que você respeite o direito de preferência do inquilino, né? Vez que o inquilino aceite o direito de preferência, ele adquire o imóvel, né? Sendo que o proprietário tem que oferecer o imóvel pelo mesmo valor. Isso é importante, né? Então, quando ele vai dar o direito de preferência, o valor do imóvel que ele tem que respeitar, ele tem que oferecer para o inquilino dele o mesmo valor que ele vai oferecer para o mercado. Sim. O inquilino aceitando, ele adquire o imóvel, o inquilino não querendo comprar o imóvel, o proprietário pode disponibilizar o imóvel à venda e pode, inclusive, vender o imóvel locado, tá? Prorroga a locação continua, né? Se as partes todas acordarem, a locação continua. Quem passa a receber os frutos dessa locação é o próximo proprietário, a pessoa que porventura vier a comprar o imóvel. Entendi. Em regra, Carol, na hora que você faz essa transferência,
o proprietário A para o proprietário B, que é quem vai adquirir, em regra, esse contrato ele continua em vigência automática ou precisa de anuência da pessoa que está no imóvel? Existe essa necessidade ou não? O que a gente faz, Daniel, geralmente para resguardar os direitos, é de repente fazer um aditamento do contrato de locação para modificar as partes, né? O locador passa a ser o novo proprietário do imóvel. Certo. Mas isso é feito, assim, você amarra as partes, faz tudo dentro de um contrato, mas isso não teria dificuldade nenhuma. Não, né? Tranquilo. Interessante. Carol, tem uma pergunta aqui, é do Carlos de São Bernardo. Ele quer saber o seguinte: fiz a compra de um apartamento na planta, porém me arrependi da compra e quero comprar outro imóvel. O que devo fazer? Quais os meus direitos? Tá, na verdade, teria que ser feita uma análise, né, sobre quais condições ele fez essa compra, né? Sim. Ele pode sim se arrepender, ele tem que rescindir o contrato de compra e venda que ele fez desse imóvel na planta. Eu teria que saber mais informações para estar te ajudando, mas você pode pedir a rescisão desse contrato, tem que dar uma olhadinha em relação às cláusulas. Muitas vezes essas cláusulas de contrato de compra e venda na planta, tem algumas cláusulas um pouco abusivas em relação à multa quando você rescinde o contrato, mas basta você pedir uma rescisão contratual, entrar em contato aí com a pessoa que ele comprou, pedir uma rescisão contratual. E aí provavelmente vai ter alguma multa que ele vai ter que pagar. Vai depender de quais condições que ele fechou o contrato. Está estabelecido no contrato, né? Mas provavelmente, Carlos, a gente alerta, provavelmente alguma implicação você vai ter. É claro que um prejuízo, digamos assim, você vai ter. É impossível você romper esse contrato e receber o valor integral. Exatamente. Provavelmente existe uma cláusula que estabelece, em média, pelo que eu conheço pouco do mercado, em média 30%. Será retido ou tem até jurisprudência nos patamares próximos. Então, Carlos, essa é a resposta da sua pergunta. E tem mais uma questão, Carol. Em caso de atraso nos pagamentos de aluguel, como que a pessoa deve proceder? Se não tem uma imobiliária ou até mesmo a intermediação de uma imobiliária, explica pra gente essas duas formas. Geralmente quando a imobiliária administra a relação, e muitas vezes isso consta em contrato, tá? É uma cláusula padrão dos contratos. Primeiro que a pessoa atrasando o aluguel, é cobrada a multa, né? Por atraso do aluguel, geralmente arbitrada em 10%. E aí, se esse atraso começar realmente a se tornar uma inadimplência, a gente geralmente procede com uma notificação para o inquilino, né, para a pessoa que está inadimplente. E aí, assim, se a pessoa não paga, não tem jeito, a gente acaba tendo que entrar com uma ação de despejo. Mas a gente evita chegar nessa situação de realmente despejar a pessoa. A gente dá as possibilidades aí para uma negociação, de repente fôlego, vai depender das cláusulas e das partes também. Entendi. Na prática, Carol, existe a necessidade de um número de parcelas vencidas? Por exemplo, olha, venceu a primeira, mas eu sei que ele sempre atrasa, ele não pagou nesse mês. Na segunda, no outro mês ele pagou, aí depois venceu mais uma ou venceram duas. Existe uma regra ou uma prática do mercado? Olha, a partir do momento que venceu 3, vamos entrar com a ação ou vamos notificar para que ele saia do imóvel. Existe regra legal e qual é a prática do mercado? Na realidade, Daniel, não tem um prazo estipulado para que se possa ingressar com ação de despejo por falta de pagamento, tá? Certo. A gente pratica aí, como eu falei, a gente faz as tentativas realmente para tentar conciliar esse contrato, para conseguir chegar num denominador comum sem ter que ir para o despejo, porque realmente é uma situação que é um transtorno para as partes, né? E oneroso também, né? E oneroso, exatamente. Então, assim, não tem um prazo. Olha, precisa estar vencido 3 aluguéis para eu entrar com ação de despejo. Não tem. A partir de um dia a pessoa não pagou, já pode entrar com ação de despejo. A gente sempre fala assim, sempre tenta manter a calma para tentar seguir alguns procedimentos que às vezes a gente consegue obter êxito sem ter que ingressar com a ação. A notificação, a conversa, a conciliação, mas realmente se você vê que o seu inquilino não está aí suportando ou não está conseguindo pagar, colocar os aluguéis em dia, aí você tem que realmente procurar um advogado e prosseguir com a ação de despejo. Entendi. Cara, uma dúvida, não, uma curiosidade. O mercado atualmente, porque a gente vê, talvez a questão econômica do país, o ano que vem vai ter uma modificação e tal, a gente ouve falar, né, pelos economistas. Existe muita inadimplência nos contratos de locação
Momento atual, existe na prática? Olha, Daniel, eu vou falar assim, não consigo falar do mercado, tá? Certo. Pelo menos lá na Orsan, na imobiliária, a gente não tem um número muito grande de inadimplentes. E a gente sempre comenta que o motivo disso é você realmente fazer uma análise na hora de fazer os contratos de locação, você fazer uma análise detalhada da pessoa, da pessoa que você vai estar locando, se a pessoa tem realmente renda, ver as documentações, tomar as devidas precauções para não ter a sua locação frustrada. A inadimplência hoje, pelo menos que eu posso dizer, na imobiliária, né, na Orsan, onde eu atuo, a gente tem existe, não vou mentir, né, existe, mas a gente é muito rigoroso na hora de aprovar uma documentação, então a inadimplência acaba não sendo tão grande. Entendi, interessante. Carol, tem uma pergunta da Conceição Alves, de Santo André. Ela quer saber o seguinte: minha casa está alugada há mais de 10 anos. Resolvi vender esse imóvel por questões pessoais, mas a pessoa não quer sair. Como devo agir a partir de agora? Na verdade, ela tem que pedir, a outra pergunta que você havia feito, né, Daniel? Ela precisa notificar a pessoa para desocupar o imóvel, esse contrato provavelmente deve estar vencido, né? E aí, porque por lei, porque tem muita pessoa, é importante falar isso, que as pessoas se confundem. Um prazo de contrato de locação, quando a sua vigência tem fim, não é que você tem que sair do imóvel, tá? Por lei, ele é prorrogado. Então, você fez uma locação de 30 meses, correu os 30 meses, você não tem que sair naquela data do final do contrato. Se nenhuma das partes se manifestarem, esse contrato é prorrogado. Vez que o contrato está prorrogado por prazo indeterminado, até que as partes se manifestem para resolver a locação, então uma das partes não quer mais prosseguir, você tem que fazer a notificação para a pessoa sair do imóvel, dando esse prazo de 30 dias, e aí realmente, se a pessoa não sair do imóvel, aí você tem que ingressar com a ação de despejo. A ação para retomada do imóvel que está alocado sempre é a ação de despejo. Interessante. Cara, uma outra questão que é muito importante e que às vezes surgem dúvidas apesar de atualmente, em razão da evolução social e tudo mais, é menos recorrente. Mas existia e existe ainda a possibilidade de compra de imóveis sem escritura. Normalmente a pessoa tem a posse. Posteriormente até fala, olha, existe a possibilidade de entrar com uso capião para conseguir a propriedade e tal. Quais os riscos de você comprar um imóvel onde a pessoa só tem a posse? E muitas vezes existe inclusive um documento de posse. Quais as implicações, os riscos que a pessoa encara comprando um imóvel nessas condições? Daniel, a gente vai voltar na questão do contrato de gaveta, né? Porque o que acontece? Quando você não dá a devida publicidade, o devido registro do ato, ou seja, você está adquirindo aquele imóvel e você não tem a escritura, você não vai conseguir registrar esse imóvel na matrícula. E o que é a matrícula do imóvel? É como se fosse a identidade do imóvel. Tudo que acontece no imóvel, quando você vende, você registra nessa matrícula, né? Sim. E aí, se você não consegue levar o ato a registro, você não consegue ter os seus direitos resguardados. Então, quando você só transfere a posse tem uma proteção diferente da propriedade na legislação, Sim. né? Então, você precisa realmente ter a escritura para que você realmente possa registrar na matrícula do imóvel para ter todos os seus direitos aí sobre a propriedade, a titularidade do bem. Entendi. Carol, mais uma vez obrigado por participar do nosso programa. Além da gente mostrar um pouquinho dessa vida do formando, né, do bacharel em Direito e do advogado, mostramos essa passagem que é muito importante na nossa vida. A gente sabe o quanto é duro, o quanto é disputado, o quanto a questão é difícil você passar numa OAB, inclusive em primeiro lugar. Então, parabéns por essa condição, por essa aprovação. E obrigado por esclarecer as dúvidas aqui, que vieram muitas perguntas, e se tiver mais alguma coisa a gente encaminha para você e você, se possível, responde por e-mail para o nosso público. E tem um tempinho aí, se quiser se despedir do nosso público, fique à vontade. Daniel, eu que agradeço de estar participando do programa, espero ter tirado algumas dúvidas aí. Com certeza, se você puder me encaminhar as perguntas, eu posso estar respondendo aí por e-mail. É uma área que tem muita dúvida, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade, a gente recebe lá na imobiliária pessoas até para uma consulta, para tirar alguma dúvida. Sim. Então, é com muito prazer que eu também agradeço, muito prazer de ter participado do programa e ter, de repente, ajudado aí a tirar alguma dúvida que alguém possa ter tido. Obrigado, cara. Além das pessoas que têm dúvida, tem aquelas pessoas que acham que sabem muito e vão fazendo de qualquer jeito, aí no fim vê que, opa, eu errei. Mas isso acontece.
Bom, a todos que mandaram perguntas, muito obrigado. O programa Dias Melhores fica por aqui e até a próxima segunda.